Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para mais um momento, mais uma reflexão e muito felizes. Afinal, é um ciclo importante que se encerra. Essa é uma palestra, poderíamos dizer assim, uma palestra de fim de ano, de fim de um ciclo cronológico. E o tema é livre dessa palestra. E eu escolhi, exatamente por ser um fim de um ciclo, um dos vários ciclos, né? A gente tem desde o ciclo diário, que faz com que praticamente é natural a reflexão que fazemos ao fim de cada dia, né? Ao repousarmos, às vezes estamos tão cansados que não refletimos nada. Mas é comum fazer uma reflexão antes de começar. Às vezes faz a reflexão no dia seguinte, antes de começar o novo dia, né? Mas tem a reflexão semanal também, que a gente também é uma reflexão marco também, né? A gente no fim de semana às vezes separa uns minutinhos para pensar na vida, né? Na próxima semana. Temos a reflexão das férias, que são momentos em que a gente para o trabalho profissional e ficamos no âmbito da família. Às vezes aqueles que são sós viajam, saem da própria cidade e vão em outro ambiente, descansar, repousar e ao mesmo tempo também pensar. Naturalmente os pensamentos vêm, as reflexões chegam. E também tem esse balanço, né, do ano, que é o que nós estamos motivados nesse momento. O balanço do ano. E que reflexão podemos fazer? Eu, com esse meu jeito ambicioso, eu estou nomeando essa palestra como, do meu ponto de vista, o título dela é A Reflexão que Mais Importa, ou A Reflexão Mais Importante, ou A Prioritária. Mas isso tudo, obviamente, dentro de um contexto espírita. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, é importantíssimo nós evocarmos a inspiração. Importantíssimo. Então, eu queria fazer, junto com vocês, uma prece inicial, mas uma prece de gratidão. Essa é uma oportunidade boa, ao fim dos ciclos, agradecermos. Agradecemos, então, a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, por tudo que nos ocorreu, inclusive as dificuldades e até os sofrimentos, porque não são fortuitos os nossos sofrimentos. Então vamos agradecer a Deus, porque eles serão motivo de aprendizagem, serão motivos de aperfeiçoamento para nós. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, o mestre de todos os mestres, aquele enviado por Deus para nos fornecer um guia seguro para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Preciso também agradecer a Kardec, que é a fonte dessa inspiração de agora. Com toda a sua sabedoria, a sua maestria também. É um espírito realmente em que é abundante o nosso respeito e a nossa gratidão a ele.
E tem um mais próximo de nós que eu sempre agradeço, Emmanuel. Emmanuel, nosso professor mais próximo do dia a dia, com aquelas mensagens curtas para o dia, para nós que não gostamos de perder tempo, aquelas mensagens que não têm palavras soltas, não têm palavras desperdiçadas. Obrigado, Emmanuel, por tudo o que tem nos dado. Dentro da nossa casa, nós também precisamos agradecer, um agradecimento especial para Vera Simões. Esse espírito que fundou a nossa casa e deu todas as diretrizes de amor e de fidelidade à doutrina espírita que nós cultivamos ferreamente. Nós sempre nos lembramos uns aos outros desse exemplo de Vera Simões. Muito obrigado, Tia Vera, como nós chamamos carinhosamente. E não é possível também prosseguir sem agradecer a essas figuras anônimas, invisíveis para nós, que são os espíritos que nos inspiram no dia a dia, que nos protegem, que nos consolam, que estão próximos em todos os instantes, como esses então, em que a gente trabalha em nome de Jesus e falamos em nome dele, eles estão junto a nós para minimizar os nossos erros e as nossas falhas. Muito obrigado, amigos. Pois bem, vamos fazer uma reflexão. Não pretendo me alongar, não pretendo ser prolixo. Se todas essas entidades que eu acabei de agradecer, elas forem, se eu deixá-las vivas dentro de mim, eu vou direto a um ponto, porque essa é uma característica que aprendemos no Espiritismo. Sermos concisos e objetivos. Perdão, tem mais uma característica. Sermos simples. Qual é a reflexão que importa para a gente nessa hora? Como eu falei, temos esses ciclos todos que nos fazem pensar o cotidiano de nossas vidas. Mas para aqueles como eu, como se brinca lá em Minas, que já está de meio-dia para tarde, já tem histórias para contar, é necessário fazer reflexões que importam. Não reflexões que sejam desperdício da nossa inteligência, da nossa intelectualidade, que é uma qualidade nossa fundamental, porque é ela que é a base das nossas reflexões, a nossa inteligência. Eu lembrei, ao fazermos essa reflexão de hoje, eu me lembrei do livro O Céu e o Inferno, que durante muito tempo na nossa casa eu tive a possibilidade de estudar com várias pessoas. Um período muito rico na década de 90. E eu aprendi muito com esse livro. O que é o vínculo desse livro com essa nossa reflexão de hoje? É que na segunda parte do livro O Céu e o Inferno tem depoimentos de espíritos desencarnados que são fonte preciosa de ensinamentos, principalmente para que a gente se lembre dessas experiências desses espíritos relatadas no livro,
ao fazermos as nossas reflexões como essa que estamos fazendo agora. Por quê? Eu falei, temos as reflexões cotidianas que fazem parte do homem, que fazem parte do espírito encarnado que está aqui sobre a pressão da sociedade, da vida familiar, da vida amorosa, a pressão da vida profissional, a pressão da vida íntima, da saúde, da necessidade de viver, saindo da questão do sobreviver para o viver. Toda essa pressão, ela faz com que as nossas reflexões fiquem muito imediatistas. E ao espírita que tem uma percepção de si como espírito encarnado, ele sabe que vai sobreviver a tudo isso. Ele sabe que vai despertar em algum momento ou numa outra dimensão, que ele que aprendeu com a doutrina espírita através dos estudos, ele sabe o que é que ele vai estar fazendo do lado de lá, como é que ele vai estar existindo do lado de lá, o que ele vai levar para o lado de lá. Ele tem que ter uma outra percepção. Essa é a reflexão que mais importa. Não só para as pessoas que estão de meio-dia para tarde, como eu, não. Porque desde o início nós já podemos fazer uma reflexão, e os jovens estão dando um show nessa geração sobre como, né, fazer reflexões. Não todos, ao contrário, tem outros que estão num caminho inverso, né, voltados para essa tecnologia, e só pensam que a tecnologia é o fim, é a meta de tudo, né? Não, tecnologia é um meio, e estão perdidos nessa direção. O norte não é a direção. O norte não é a tecnologia. Mas o espírita, ele deve fazer uma reflexão sobre outros aspectos além daqueles que o homem atual faz. Não estou desmerecendo as reflexões cotidianas, de forma nenhuma. Quais são elas? Acabei o ciclo de um trabalho, vou começar um outro trabalho. Como é que foi? E o que eu pretendo? O que eu devo fazer? E coisa e tal. Como eu vou lidar com as pessoas nesse novo trabalho? Vai ser um trabalho que vai me dar melhores condições de viver e coisa e tal. Ok, como que você vai fazer melhor esse trabalho? É importantíssimo que você faça. Mas melhor como? O que é o melhor para você? Essa é a reflexão importante. Não é só como você vai ser um profissional melhor do ponto de vista intrínseco da sua profissão, mas colocando o componente moral e ético dentro da sua profissão. É o como agir profissionalmente do ponto de vista moral, ou seja, nós vamos ler o texto do Livro dos Espíritos, o melhor procedimento do ponto de vista correto. E para que eu estou fazendo esse meu novo ciclo profissional? Para que eu trabalho? Né? Não só para ter condições melhores financeiras para sobreviver. Não é só isso.
tem uma dimensão ética no trabalho que é preciso considerar. Você tem um para que trabalha no sentido ético. É importante você considerar isso na sua reflexão, além do ganho adicional que você vai ter, que você já tem planos, vai fazer planos de novo início de ciclo, que pode ser aplicado ao início do ano cronológico que vai começar. Você pode fazer uma reflexão sobre a saúde do seu corpo. É muito importante que nós estejamos com saúde, mas a saúde do espírito prepondera sobre a saúde do corpo. A sanidade mental, moral e ética é mais importante do que a saúde do corpo. Se tiver que priorizar uma ou outra, vamos priorizar a dimensão intelectual, moral e ética em detrimento que seja da saúde física. Mas o ideal é que sejamos saudáveis integralmente, do ponto de vista físico e espiritual, para realizarmos aquilo que nós mesmos esperamos que façamos. Porque a cada final de ciclo desse, a reflexão a ser feita é: eu estou melhor esse fim de ciclo? Eu já estou menos egocêntrico? Eu já estou menos sofredor? Eu sofredor do ponto de vista espiritual. Porque ao terminar o ciclo maior que a gente tem no cotidiano, faz parte do nosso cotidiano o retorno ao plano espiritual. Não tem ninguém que não passe por esse capítulo. E ao chegar no final, nós vamos deixar tudo aquilo que menos importa e vamos levar tudo aquilo que mais importa para nós. E aí é que eu lembrei dos depoimentos dos espíritos do céu e inferno, porque tem espíritos felizes nos dizendo o que é a felicidade, tem espíritos felizes dizendo para nós assim: olha, eu não posso nem falar para vocês o que é a felicidade, porque a referência de vocês aí é material, e não é isso a felicidade está no espírito humano. E a gente acha que está no conforto material, na conta corrente bem aquinhoada, na saúde do corpo físico em detrimento da saúde espiritual, da consciência tranquila. Né? Tem espírito nos ensinando o que é a felicidade. Tem espíritos nos ensinando o sofrimento do arrependimento, da vida desperdiçada. Tem espíritos neutros também nos dando da experiência deles. Aqueles espíritos que não fazem o mal, mas também não fazem bem ainda. Tem espíritos de suicidas nos dizendo do arrependimento, da atitude diante de Deus, Pai, bondoso e misericordioso, das ilusões da matéria, arrependidos da escolha infeliz que fizeram. Tem espíritos de ateus nos dando uma lição tão importante. Deus não é Deus só para aqueles que acreditam nele. Deus é Deus de todos, é Pai de todos. E ele não existe só porque a gente acredita nele. Ele não deixa de existir porque não acreditamos nele. E ele não deixa de nos considerar seus filhos porque
não acreditamos nele. E é duro o sentimento de arrependimento do ateu. Adiante, um deles fala assim, mas por que o nada não existe? Não existe. É duro isso. É um motivo de grande compaixão para a gente ao ler essas mensagens, a gente perceber o sofrimento do espírito depois. Temos os espíritos criminosos, temos o depoimento de espíritos endurecidos pelo ódio, pelo orgulho, que não conseguem se libertar das consequências dessas imperfeições. Enfim, nós aprendemos muito com esse depoimento da segunda parte do livro do Céu e Inferno, porque nos mostra que a grande realidade nossa não é a realidade que vivemos aqui encarnados, mas é a realidade do retorno ao nos defrontarmos com nós mesmos. Não tem mais a questão da saúde, do corpo, que ela ficou para trás. Não tem mais a questão da segurança, do medo, porque nós já estamos diante da imortalidade. Que medo vamos ter? Não importa mais a questão financeira, como sobreviver, porque o dinheiro não existe do lado de lá. E aí a gente percebe tudo que é circunstancial na nossa vida enquanto encarnados. E percebemos o quanto desprezamos o que é essencial em nossas vidas. A reflexão mais importante para nós em todas as fases de nossa vida é o que eu estou fazendo da minha vida do ponto de vista do aperfeiçoamento espiritual. O quanto eu já estou agindo melhor, o quanto eu estou fazendo escolhas mais sensatas, o quanto eu estou investindo no meu futuro espiritual. E essa é uma questão que tem uma complexidade, e essa complexidade está na individualidade espiritual, na nossa individualidade. Porque eu não posso passar para vocês nada do que é a minha vida, porque ela é só vivida por mim mesmo. Mesmo no contexto mais íntimo meu, dos amigos que compartilham. Tenho amigos muito especial que compartilham a minha intimidade, mas tem horas que sou eu e a minha consciência só. E é esse o momento do aprendizado e da evolução. Nós temos que nos dar conta de que somos seres inacabados. Somos seres incompletos, a caminho da completude, a caminho da perfeição, num processo inimaginável. Isso é importante para alimentar a base das nossas reflexões. Não vamos nos iludir sobre nós mesmos. Nós somos espíritos inacabados. Isso explica não só a nossa condição íntima, mas de todos os que nos rodeiam. E como
pode ser importante na compreensão de cada um. Porque somos inacabados em graus diferentes, em características diferentes. Uns agem de uma forma mais correta do que outros, mas todos somos incompletos de alguma forma. E a nossa realidade espiritual, ela vai emergir quando retornarmos. Aqui é muito difícil de compreendermos, mas no capítulo 7 do Céu e Inferno, tem o que o Kardec chama de Código da Vida Futura. No item 2 desse código, tem o que eu chamo de a raiz da lei de causa e efeito, do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista físico. Ele fala assim: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Somos incompletos. Toda perfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de felicidade. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de felicidade e atenuante de sofrimentos. Entenderam por que essa é a reflexão que mais importa? Essa é a reflexão prioritária. Eu gosto muito daquela pirâmide de necessidades, de priorização das necessidades humanas que Maslow tem, em que ele coloca, né, as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, depois as necessidades de convivência, depois as necessidades de autorrealizações e coisa e tal, e segue em frente. Do ponto de vista espiritual, as necessidades mais importantes, prioritárias para nós, são as questões intelectuais e morais. Intelectuais do ponto de vista não de aquisição de uma intelectualidade, de uma erudição, de uma instrução elevada, não. Do ponto de vista do saber viver, do aprender a viver. Eu já vivo melhor. Eu estou menos ansioso. Eu estou menos impaciente. Eu estou menos intolerante. Toda perfeição adquirida é fonte de felicidade. Assim como toda imperfeição que persiste em nós vai ser fonte de sofrimento. Não só fonte de sofrimento, por exemplo, eu falei da impaciência. A impaciência, ela nos priva da felicidade. Toda ansiedade nos priva da felicidade. Agora, todo amor, toda solidariedade é fonte de felicidade. É muito sábia esse paradigma espírita do Código da Vida Futura no Céu e Inferno. Porque simplifica. E vai ser exatamente essa reflexão que nós vamos fazer, vai ser em cima dessas matrizes de imperfeições e perfeições que a gente traz dentro de nós mesmos, só nós temos a possibilidade de conhecer se nos dedicarmos a isso.
Essa matriz de perfeições e imperfeições é que vai ser a raiz das nossas atitudes, das nossas ações. E é essa a causa da nossa maior ou menor felicidade de viver. Por isso, a reflexão que mais importa é, do ponto de vista espiritual, eu estou melhor, eu estou vivendo melhor. Esquece os planos, todos os planos. É íntimo. Esquece a pandemia, esquece a política, esquece tudo, a dificuldade no trabalho, esquece. A reflexão que importa é aquela que você vai levar, é aquela que você vai ter ao ficar de frente consigo mesmo quando abrir a porta e passar para outra dimensão após essa vida. É isso. Você vai estar diante da sua própria matriz íntima e fazendo o balanço, a reflexão que está depois da vida. Agora, você pode fazer essa reflexão agora? Quem te impede? Lógico que podemos. Devemos. Por que esperar que a vida termine, a vida corporal, e a gente vá para o outro lado se martirizar de remorso porque não fiz uma coisa que eu poderia ter feito, mas eu me preocupei mais com o meu jardim, me preocupei mais com embelezar meus filhos, botar eles bonitinhos, me preocupei mais com as viagens que eu queria fazer e fiz e coisa e tal, com todo respeito a todas essas necessidades, desejos que a gente possa ter. Mas, repito, não é a mais importante. Você não pode deixar de fazer essas reflexões para fazer aquelas. Você tem que fazer essas e aquelas, se você quiser, se você tiver tempo, se você tiver disposição e vontade para fazer. Então, para completar essa questão, preciso de fazer mais um alerta para vocês, que é dentro desse toda essa matriz nossa complicada, cada um de nós é irreplicável, nós somos únicos, nós temos que nos conhecer e só nós podemos nos conhecer. Por mais que façamos terapia, e é válida a terapia nos ajuda a nos conhecer, mas ninguém vai conhecer a nós como nós podemos nos conhecer. Nossos anseios, nossos medos, nossas imperfeições inconfessáveis, nossas limitações, nossos traumas, nossos desejos, nossos sonhos, nossa vida íntima, nosso lugar à parte dentro de nós mesmos, nossa consciência, nossas culpas. Nossa, quem vai conhecer isso? Ninguém vai conhecer isso. Só nós. Essa é uma reflexão importantíssima. Mas esse balanço que a gente faz, isso é o último comentário para motivá-los a fazer essa reflexão.
existe uma necessidade que a gente tem de separar nessas reflexões aquilo que está errado que a gente fez, e a gente tem que conviver com os nossos erros, mas tem que conviver com os acertos também. É isso que está, aí que está o âmago da nossa reflexão. Eu estou melhor, eu estou acertando, eu estou melhor do que no ano passado, eu estou melhor do que há 10 anos atrás, eu estou errando menos, eu estou aprendendo com os meus erros. Olha só, não vamos buscar a perfeição, vamos buscar apenas aquilo que está no Livro dos Espíritos. O reconhecimento de que estamos no esforço de sermos melhores. O resultado depende só de nós. Não depende de ninguém, só de nós. O esforço de sermos melhores. E aí é preciso que a gente diferencie o erro do mal. O René Descartes, que é um pensador assim poderosíssimo, né, francês, do século XVII, eu acho, ele falava assim: a característica do erro é que ele não se reconhece como tal. Muito inteligente essa colocação. Porque o erro não tem consciência do erro. É inocente. Ele só vai reconhecer que é um erro depois. Quando o erro se reconhece como erro, ele é o mal. É o vício. É aquela justificativa para os nossos vícios. Isso não é bom para a gente. Isso é nossa infantilidade espiritual, a nossa fragilidade espiritual. É necessário fazermos essa reflexão. Não podemos agir deliberadamente de uma forma errada. Isso é o mal da humanidade. O erro faz parte do aprendizado, do aperfeiçoamento. O mal nos causa um dano consciencial e nós sucumbimos espiritualmente no arrependimento. Já o erro não. Como as crianças. Foi sem querer, papai. Ok, então não faça de novo. Aprenda com a experiência. Isso define a idade do espírito. A idade do espírito, independente da idade cronológica, o espírito maduro, mas imperfeito, é aquele que não faz deliberadamente o mal. E seus erros, que são naturais, porque nós não temos consciência de tudo que fazemos, às vezes erramos mesmo, esse nós temos que investigá-lo, buscar suas causas e aprender com eles. E não busquem suas causas nas circunstâncias. Ah, porque me forçaram. Eu não queria fazer isso não, mas eu fui induzido a fazer isso. Não é uma justificativa. Nós não podemos fazer as coisas impensadamente. Nós não podemos nos submeter a interferências de terceiros
para fazer algo errado. Nós não precisamos. Por que nos submetemos? Não, eu não vou fazer isso. Desculpa, olha, faz você. Eu não vou fazer. Não acho certo fazer isso. Né? Pois bem, não se preocupem tanto com a pandemia. Não se preocupem tanto com essas discussões políticas. Não se preocupem tanto com as dificuldades da hora. Ainda que todas essas coisas mereçam as nossas considerações. Mas não é o que mais importa. O que mais importa é como fazemos as nossas escolhas, como agimos diante dessas circunstâncias. Desejo a todos vocês, meus amigos, uma reflexão fértil, que cresça, que dê frutos, que não sejamos como a figueira estéril do Evangelho que Jesus condenou. Vamos dar frutos de perfeições espirituais, sendo solidários, sendo pacíficos, melhor ainda, sendo pacificadores dos ambientes que estivermos, em casa, no trabalho, nas ruas, mas principalmente pacificadores da nossa consciência, fazendo nossas confissões íntimas diante de Deus, a nossa consciência, e agradecendo a Ele todas as dádivas que temos recebido. E vamos entrar nesse ano certos que faremos um ano melhor do que o que foi, que passou. Melhor do que os outros todos que passaram. Porque nós, intimamente, seremos melhores. Um bom ano a todos. Espero estar com vocês mais próximo.